1 Reis 19, capítulo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zibro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, podem tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que Deus nos trouxe para os nossos corações nessa noite. Louvado seja Deus. Acerca deste homem, desse profeta chamado Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a parte que nós vamos enfatizar nesta noite, aleluia, é a parte que Elias se esconde na caverna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de chegar nessa parte a qual Elias se esconde na caverna, nós vamos trazer um resumo, aleluia, da trajetória deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. Elias era um grande homem de Deus. Elias, ele estava vivendo o ápice do seu sucesso como profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Se é que nós podemos dizer que o ser profeta é sucesso, porque ser profeta, ser homem de Deus, muitas e muitas vezes aos olhos humanos não é sucesso, porque nos traz inimigo, nos traz perseguições. Mas certamente aos olhos de Deus, aleluia, o profeta, ele tem um valor imensurável. Louvado seja o nome do Senhor. E o que importa, louvado seja o nome do Senhor, é o que nós somos diante de Deus e não diante do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vale a pena passar pelas perseguições, vale a pena ser homem e mulher de Deus, amar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias estava, aleluia, em um momento maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, ele havia dado uma profeta acerca de uma falta de chuva em Israel, no período a qual Jezabel reinava junto com Acabe, porque na verdade Acabe era o rei, mas quem reinava era a sua esposa chamada Jezabel. E aquele povo estava vivendo um contexto de idolatria diante de Baal, estava vivendo um contexto, aleluia, de afastamento das coisas de Deus, vivendo distante da palavra de Deus e se curvando diante de ídolo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Deus levanta Elias nesse contexto. E Elias, aleluia, em uma certa ocasião, ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Deus honra para a profecia deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, nós sabemos, aleluia, que essa profecia não era uma profecia muito agradável. E que certamente, aleluia, Elias fazendo essa profecia, ele esperava uma convenção de Jezabel, ele esperava uma convenção de Acabe, uma convenção do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o fato é de que a seca veio, a chuva parou de vir, mas o povo, em vez de se voltar para Deus,
Acabe ele começa a culpar Elias pelo mal em Israel. E Elias começa a ser taxado, começa a ser apontado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e começa a viver um período muito difícil, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Elias, ele começa a viver na direção de Deus. Porque nós sabemos que a falta de chuva, inevitavelmente, ela traz a crise. A falta de chuva, inevitavelmente, ela traz a morte. Inevitavelmente, ela atinge desde o menor ao maior, desde o mais pobre ao mais rico da sociedade. E Elias agora estava passando por um momento difícil, estava sendo mal visto, estava sendo taxado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele povo estava com o coração endurecido e não queria se arrepender, não queria se voltar para Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Elias, na direção de Deus, Deus manda ele viver à beira de um ribeiro. Deus usa, aleluia, corvos para levar alimentação para Elias no período da manhã, no período da tarde, louvado seja o nome do Senhor. Porque o período era de seco, o período era difícil, louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele ribeiro começa a secar, o profeta estava passando por crise, não por desobediência a Deus, estava sendo perseguido, não por desobediência a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas estava sendo perseguido exatamente pelo amor que ele tinha à palavra de Deus, pelo compromisso que ele tinha com Deus. Ei, servir a Deus tem um preço, amar a palavra de Deus tem um preço, mas vale a pena pagar o preço, louvado seja o nome do Senhor, vale a pena ser fiel ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Elias vivendo na direção de Deus, Deus manda ele ir para Serepta, porque ali havia uma viúva que havia de sustentar Elias até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. E uma fome muito grande, um contexto muito difícil, louvado seja o nome do Senhor. E o povo nada de se converter, o povo nada de se voltar para Deus, aleluia. Muitas e muitas vezes eu e você, como homem e como mulher de Deus, às vezes achamos que grandes sinais vai trazer convenção, achamos, aleluia, que grandes sinais vai trazer arrependimento. Mas o que traz arrependimento, louvado seja o nome do Senhor, é o Santo Espírito de Deus. O que traz arrependimento para mim e para a tua vida é o Santo Espírito de Deus, é ter um encontro verdadeiro com Deus, não é um grande sinal, não é um parar de chover. E Elias está ali sendo sustentado por aquela viúva, louvado seja o nome do Senhor, vivendo uma situação difícil, porque a palavra de Deus vai trazer o entendimento de que ficou 3 anos e 6 meses sem chover naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. E Elias, em uma certa ocasião, louvado seja o nome do Senhor, na direção de Deus, ele desafia os profetas de Baal, desafia Acabe, desafia Jezabel. Ele estava com a sua fé lá em cima, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele chama aquele povo para oferecer um sacrifício, e o Deus que mandasse fogo do céu, esse seria o Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que os profetas de Baal começam a clamar, começam a se cortar, começam a se mutilar, aleluia, e o fogo do céu não caía, mas Elias, ele pega uma pedra representando cada tribo de Israel, ele manda jogar água, aleluia, sobre o altar, ele conserta aquele altar, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, a coisa na minha e na tua vida que precisa ser consertada, o altar precisa ser consertado, aleluia, para que o fogo possa descer, aleluia. E Elias, após zombar dos profetas de Baal, porque o fogo não descia, Elias clama, o fogo do céu desce e consome o holocausto,
E Davi, a Bíblia vai dizer que Elias, ele pega, mata 450 profetas, a fio de espada, 450 falsos profetas. Aqui nós vemos um homem cheio de autoridade, nós vemos um homem cheio de fé, aleluia, um homem na direção de Deus. Mas veio um mensageiro enviado por Jezabel. E aqui nós chegamos no contexto da leitura nesta noite. Um mensageiro enviado por Jezabel para amedrontar a vida de Elias, ameaçando a vida do servo do Senhor. E aquele homem, aleluia, que havia profetizado, o céu havia se fechado. Aquele homem, aleluia, que havia multiplicado a farinha e um pouquinho de azeite na viúva de Sarepta. Aquele homem que havia visto, tido experiência com Deus, andado na direção de Deus, que havia sido sustentado pelo corvo, agora estava com medo. Louvado seja o nome do Senhor. E a fé dele desaba. E quando ele recebe a ameaça, a sua fé desaba. O desânimo bate, o medo bate, aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa: o medo é uma proteção de Deus para mim e para a tua vida. Mas quando nós perdemos o controle do medo, nós entramos em desespero. Nós não sabemos o que fazer. Nós perdemos a fé, perdemos a esperança. E Elias, ele era um homem como eu e você. Ele não era um super-homem, não era um super-herói. Era um escolhido de Deus, sim. Aleluia, era um homem maravilhoso, especial diante de Deus, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estava sujeito, aleluia, a tudo aquilo a qual nós estamos sujeitos no nosso dia a dia. Glória, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o homem de Deus, com a sua fé lá embaixo, com a sua coragem lá embaixo agora, após tantas vitórias, após viver sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus, aleluia, ele resolve fugir. Ele resolve fugir, ele deixa para trás, aleluia, o seu servo, o moço que o servia. E ele resolve fugir, ele foge para o deserto, aleluia, a uma distância de um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ali ele deita e dorme, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que o anjo vem, prepara para ele o alimento, alimenta ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele se alimenta e volta a dormir de novo. O desânimo na vida deste homem estava muito grande. Ele viveu um momento de depressão muito grande. Ele havia perdido a esperança, perdido a fé, porque ele queria, aleluia, ele achava que por meio desses sinais ia haver um arrependimento. Ele achava que por meio desses sinais ia haver um conserto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aleluia, muito pelo contrário, veio perseguição, muito pelo contrário, veio ameaças. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aquele homem que enfrentou, aleluia, 450 profetas, aquele homem que havia confrontado o rei Acabe, agora estava fugindo de Jezabel, fugindo de uma mulher. E a palavra de Deus vai dizer que ele come o alimento, volta a dormir de novo. O anjo acorda ele, dá alimento para ele, aleluia, porque ele achava que era o fim da linha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o anjo dele come e se alimenta, porque a caminhada é muito longa. E a palavra vai dizer, aleluia, que ele comendo aquele alimento, ele anda 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, aleluia, ali no Monte Sinai, onde Moisés teve um encontro com Deus. Meus irmãos, que comida maravilhosa essa, hein?
aleluia, uma alimentação, deu para ele, foi o combustível para ele andar 40 dias e 40 noites. Louvado seja o nome do Senhor, sem parar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se preciso for, Deus terá alimento divino para a tua vida. Se preciso for, Deus terá alimento, aleluia, para te fortalecer na caminhada. Se preciso for, Deus envia um anjo para cuidar da tua vida, para te alimentar. E Elias estava vivendo um contexto difícil, mas quando ele chega ali no Monte Horebe, ele vai para dentro de uma caverna, vai se esconder dentro da caverna. Caverna, lugar de esconderijo. Ali ele achava que estava seguro, ele estava fugindo de Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. O seu medo era tremendo, a sua falta de fé, a sua fé estava abalada, estava arrasado. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: ele conseguiu se esconder de Jezabel, mas não conseguiu se esconder da face do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que ele, estando ali escondido na caverna, louvado seja o nome do Senhor, ele não ora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas um pouco antes, aleluia, ele havia orado, havia pedido a morte. Um pouco antes ele havia orado, havia pedido a morte, achava que era melhor morrer. Às vezes há momentos na minha e na tua vida que o desespero bate, que o medo bate, que nós desejamos a morte, porque não enxergamos o amanhã, não enxergamos, aleluia, o que Deus vai fazer na nossa vida. Mas o que Deus tem para fazer é muito grande, o que Deus tem para fazer é bem maior. Deixa Deus trabalhar, deixa perseguir, deixa caluniar. Deus está trabalhando, o projeto é dele, a obra é dele. Aleluia, e tudo está no controle dele. Ele não perdeu, aleluia, o controle da tua vida. Aleluia. E talvez eu quero fazer aqui uma aplicação pessoal. Talvez haja pessoas que estejam igual Elias, desistindo do chamado. Talvez haja pessoas que estejam igual Elias, preferindo a morte, pedindo a morte. Talvez seja a pessoa que esteja igual Elias, se colocando como pecador igual aos seus pais, e na verdade ele era, porque não há um justo na terra que nunca peque. Nós somos pecadores, somos falhos, não somos melhores do que ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez a perseguição é grande, a vontade é de parar, a vontade é de fugir, a vontade é de se esconder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, por meio desta palavra, diz: não vai se esconder, não vai fugir. Aleluia, porque Ele quem está no controle da situação. Precisamos confiar em Deus, ainda que pareça que está tudo andando ao contrário, ainda que pareça que está tudo dando errado. O nosso Deus é o Deus que tem escape para a minha e para a tua vida. O nosso Deus é o Deus que tem a solução para a minha e para a tua vida. E às vezes, aleluia, aleluia, aquilo que Elias havia feito, tudo que Elias havia feito é para o bem de Israel. Tudo que Elias havia feito era para que aquele povo se voltasse para Deus, era para que aquele povo tivesse um arrependimento, tivesse um conserto com Deus.
louvado seja o nome do Senhor, mas aparentemente aos olhos humanos, a sua mensagem não estava trazendo efeito, não estava surtindo efeito. Como eu mencionei em outras oportunidades, o problema não é o pregador, o problema não é a mensagem, o problema é aquele que está ouvindo a mensagem, aquele que está recebendo a mensagem, aquele que não está entendendo a mensagem. Talvez você esperava a convenção, veio a perseguição como Elias. Louvado seja o nome do Senhor, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. Elias, ele não sabia o projeto de Deus, ele não sabia que Deus tinha coisas maiores. Talvez quando ele pediu a morte, ele achou que estava no fundo do poço, que para ele era o fim da linha. Quando ele se escondeu na caverna, ele achou que era o fundo do poço, era o fim da linha. Mas Deus é o Deus que tinha uma história, tinha continuidade para essa história. E Deus tem continuidade na tua história. Deus tem continuidade no projeto da tua vida, no projeto da tua família. Passa pela prova dando glória a Deus, orei, lá vai. Passa pela prova adorando o nome do Senhor. Às vezes a prova é grande, às vezes nós questionamos Deus, mas por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. É por isso mesmo que você está passando, é porque você serve a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E você está em guerra contra o inimigo dele, contra Satanás e suas potestades. Mas ele é um anjo caído, para ele não tem mais jeito, para ele não tem mais saída. E a palavra de Deus vai dizer que Jezabel, ela teve uma morte terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: nós não podemos tocar no ungido. Aí daquele que toca no ungido, no escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela estava perseguindo, ela não sabia que estava perseguindo um projeto de Deus, não sabia que estava perseguindo um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas toda aquela perseguição trouxe para ela uma consequência. Toda aquela perseguição, Deus estava vendo. Deus está vendo a perseguição sobre a tua vida. Deus está vendo a perseguição, aleluia, sobre a tua família. E às vezes Deus está vendo, está em silêncio, e nós imaginamos, aleluia, que Deus se esqueceu de nós. Às vezes no momento do medo nós achamos que Deus está agindo contra nós, mas não, Ele está escrevendo. A história não acaba aqui, a história não tem um ponto final aqui, o final é glorioso, porque o mais difícil, meus irmãos, é o meio da caminhada. O começo da caminhada é quando nós aceitamos a Jesus, o primeiro amor. Toca o hino da harpa, nós já estamos chorando, Quando dá a hora do culto, nós já estamos agoniados, 2 horas, já estamos prontos, esperando. Parece que o culto não vai começar, parece que o culto está atrasado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro amor, é o começo da caminhada. Chegamos na igreja com um sorriso no rosto, dando glória a Deus para todo mundo, aleluia, dando a paz do Senhor para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus prometendo, as bênçãos vindo, as coisas acontecendo, mas no meio da caminhada, aleluia, é o momento da provação. É o momento, aleluia, que nós temos que passar pelo deserto. É o momento, aleluia, que nós temos que enfrentar o medo. É o momento que nós temos que enfrentar a calúnia. É o momento que nós temos que enfrentar a perseguição, aleluia, para que o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim na vida de todos os homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e sempre vai ser assim. E a palavra de Deus vai dizer, Elias ali escondido dentro da caverna, a palavra de Deus vai dizer que passa um vento.
Rabandorei. O vento passou, aleluia. O vento é aquilo que traz tempestade, o vento traz folhas sobre as nossas vidas, o vento coloca cisco em nossos olhos, o vento leva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, até nos balança, mas não vai derrubar. Louvado seja o nome do Senhor. Aguenta firme o vento aí, né, vai? Aguenta firme o vento aí, aleluia. E aquele vento não derruba o profeta, achei. A Bíblia vai dizer que vem um terremoto, rabandorei. E o terremoto é aquilo que abala a nossa estrutura, achei. Louvado seja o nome do Senhor. Um terremoto certamente ele traz o desespero sobre a nossa vida, porque na hora do vento nós podemos até achar uma pedra, uma árvore para se agarrar, mesmo dentro da caverna, um pedaço de pau, uma pedra para se agarrar, aleluia. Mas na hora do terremoto, aleluia, a nossa estrutura é abalada, a estrutura que nós estamos é abalada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o terremoto não destruiu a vida do profeta, e a palavra de Deus vai dizer que vem o fogo. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa: o fogo é aquilo que purifica do pecado. O fogo é aquilo que nos purifica, né? A nossa fé precisa ser provada por fogo, aleluia. Deus vai te aprovar, Deus vai aprovar a tua fé para que o nome dele seja glorificado. O vento não vai te abalar, o vento não vai te levar, aleluia. O terremoto não vai te derrubar, não vai te sucumbir, o fogo não vai te queimar, mas vai queimar o pecado, e a palavra de Deus vai dizer que após tudo isso, Deus vem com a voz suave, com a voz mansa. Aleluia. Deus, quando ele chega e acha Elias dentro da caverna, ele vem com a voz suave, com a voz mansa, e pergunta: o que fazes aí, Elias? Sabe por quê? Porque quando Elias foi para a beira do ribeiro, ele estava na direção de Deus. Quando ele foi, aleluia, para Serepta, ele estava na direção de Deus, porque foi Deus quem mandou. Quando ele enfrenta os profetas de Baal, ele estava na direção de Deus. Mas quando ele pede a morte, ele havia perdido a direção de Deus. Quando ele se esconde na caverna, ele, aleluia, havia perdido a direção de Deus. Eu e você não podemos perder a direção de Deus. Não importa o tamanho da tempestade, o tamanho do levante, o tamanho da perseguição, o tamanho da calúnia, nós precisamos continuar firmes com Deus. Não é fácil. Não é fácil passar pela prova. Às vezes nós vemos contar a vida de um homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu ia para a igreja no começo da fé, eu via contar aquelas histórias bonitas, e eu dizia: Deus, eu quero ser um homem igual esses aí. Mas eu não sabia o que eu estava pedindo, porque nós vemos a história, nós achamos bonito, achamos maravilhoso, mas nós esquecemos que tem que passar pela prova. Nós esquecemos que tem que passar pelo deserto. Quando nós pedimos desta maneira, nós esquecemos que tem que passar pela caverna, tem que enfrentar o medo, tem que enfrentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ameaças, perseguições, por amor à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é doce nos nossos lábios, mas no nosso estômago ela amarga. E quando nós amamos a palavra de Deus, nós acumulamos inimigos. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós acumulamos inimigos. Mas fiel é Deus. Fiel é Deus para cuidar da tua vida. Fiel é Deus para cuidar dos teus projetos, dos teus sonhos. Fiel é Deus, aleluia,
aleluia, para te perdoar, para perdoar aqueles que te caluniam, aqueles que te perseguem, porque Deus tem salvação para o perseguido, Deus tem salvação para o perseguidor. Só precisa haver um arrependimento, só precisa haver um conserto diante de Deus. Aleluia. Talvez você esteja vivendo esse momento difícil, talvez você esteja escondido dentro da caverna, pensando: eu não prego mais, eu não oro mais, eu não profetizo mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o escolhido, ele não tem escolha. Quando nós somos escolhidos de Deus, não adianta recalchitrar contra os agrilhões. O que cabe a mim e a você é aceitar o plano de Deus para a nossa vida. O que cabe para mim e para você é deixar Deus escrever, porque Elias, aleluia, viveu muitas experiências, sofreu muito, louvado seja o nome do Senhor, escondido na caverna, e Deus chega, Deus encontra. Não há lugar para eu e você se esconder na presença de Deus. Se nós subir ao céu, Ele vai estar lá. Se nós estivermos na terra, Ele vai estar lá. Se nós entrar na profundeza do mar, lá vai estar os seus olhos nos contemplando. Mas o que me chama a atenção, aleluia, a experiência desse profeta. Ele começou sendo alimentado pelo corvo, ele continuou sendo alimentado por uma viúva, que para ele naquela época certamente seria uma humilhação, ser sustentado por uma mulher viúva. Louvado seja Deus. Quando ele estava na depressão, pedindo a morte, ele foi alimentado pelos anjos. Mas quando ele estava na caverna, Deus diz assim: eu estou conjecturando, mas Deus, ele não via anjo, ele veio ele mesmo, ele não mandou, ele mesmo veio. Ele mesmo veio. Glória a Deus. E fala para Elias: o que você está fazendo aí? A caverna não é o teu lugar. O teu ministério não acabou. Se essa história acabasse aqui, nós tínhamos a história de um profeta derrotado, nós tínhamos a história de um homem que fugiu de uma mulher, de um homem que se escondeu e morreu na caverna. Mas Deus, ele chama Elias para fora da caverna com a voz suave, com a voz mansa, e diz assim: ainda tem um trabalho para ti, vai ungir rei, vai ungir um sucessor. Deus tem trabalho para mim e para a tua vida. Você ainda vai ungir muita gente, ungir rei, ungir sucessores. O trabalho não acaba aqui. Ei, como eu sempre digo, se precisar Deus envia corvo, se precisar Deus usa viúva, se precisar Deus manda anjos. Mas se anjos não for o suficiente, Ele mesmo vem com a voz de amor, Ele mesmo vem com a voz suave e mansa para te dar vida outra vez. Elias estava morto espiritualmente, estava acabado, estava arrasado. Ter um encontro com o anjo não mudou a sua situação. Mas a voz suave e mansa de Deus mudou a situação, o quadro do profeta. E ele unge um rei, aleluia, que venha derrotar Jezabel e Acabe. Ele unge sucessor, aleluia.
porque Deus é Deus e Deus é fiel. E meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A perseguição, aleluia, não parou o homem de Deus. O medo não parou o homem de Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Nós somos, meus irmãos, aleluia, como uma roda gigante. Tem hora que nós estamos lá em cima, nossa fé inabalável. Tem momento que nós estamos com medo. Tem momento, aleluia, que nós estamos querendo fugir, querendo se esconder na caverna, como foi Elias. Assim, Elias era humano, era sujeito, assim como eu e você somos sujeitos. Aleluia. E Elias, temendo a sua própria vida, ele se esconde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus ainda tinha muito para fazer por meio da vida de Elias. Aí, por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer, Deus ainda tem muito para fazer por meio da tua vida. Deus ainda tem muito para fazer, aleluia. Porque o ponto final não é esse. O ponto final não é esse. A história não acaba aqui. A história tem continuidade. Como eu disse, o começo é bom, o meio é difícil, mas o final é glorioso. Elias, ele estava fugindo para não morrer. Ele estava fugindo por causa da ameaça, com medo da morte. Olha que final glorioso dessa mensagem. Elias fugiu com medo da morte, mas não conheceu a morte, porque Deus arrebatou em uma carruagem de fogo. Vou dizer de novo. O que ele mais temia era a morte. Ele estava fugindo com medo de morrer. Mas não era o fim. Deus tinha algo mais. Deus tinha algo grandioso. Ai, Deus diz: Elias, não tem medo de morrer? Estou conjecturando. Eu vou te buscar em vida. Deus vai te livrar daquilo que você mais tem medo. Por meio da revelação desta palavra, eu quero dizer que assim como Deus livrou Elias do que ele mais tinha medo, Deus arrebatou numa carruagem de fogo. Que coisa gloriosa, meus irmãos, andar com Deus. Que coisa gloriosa viver com Deus. É verdade. Vale a pena. E Deus honra a vida daquele profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem honra para a tua vida. O final de Jezabel e Acabe foi triste. Mas por meio da revelação desta palavra, eu quero dizer que há salvação para os perseguidores. Que os perseguidores precisam ter um encontro com Deus. Enquanto é tempo, porque a porta da graça pode se fechar. Tocar no ungido de Deus é tocar na menina dos olhos de Deus. Aleluia. E por meio da revelação desta palavra, nós não queremos vingança com aqueles que perseguem as nossas vidas. Nós temos que liberar perdão. Nós temos que socorrer no momento da dificuldade, no momento da necessidade.
Porque também somos pecadores, também somos falhos. Da maneira que julgar, seremos julgados. Da maneira que perdoar, seremos perdoados. E todos nós iremos passar diante do tribunal de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Se você está sendo perseguido, não queira vingança contra os teus perseguidores, não. Ora por eles, ame eles. Se precisarem de ti, ajude a eles. Para que o nome de Deus seja glorificado. Porque grande é o teu Deus. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. Aleluia. E para finalizar esta mensagem, eu quero dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque Deus é contigo. Deixa perseguir, deixa caluniar. Adore a Deus na calúnia e na perseguição. Adore a Deus diante das ameaças, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E vai ver o que Deus vai fazer com os teus perseguidores, se não se arrependerem e não se voltarem para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar por aqueles que nos perseguem. Vamos orar por aqueles que nos caluniam. Pai, e vamos liberar perdão nesta noite. E vamos sair da caverna. Há muita coisa para fazer na obra do Senhor. Vamos orar. O que puder, fique de pé em nome de Jesus. Ergue suas mãos para cá, sem ira, sem contenda. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, por cada vida, Senhor, que o Senhor enviou aqui nesta noite. Agradecer, Senhor, por cada vida que será alcançada por essa palavra, Pai. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, abençoar, Senhor, os nossos perseguidores. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar aqueles que têm nos ameaçado, aqueles que têm se levantado contra as nossas vidas. Visita, Senhor, nesta noite, por meio do teu Santo Espírito, Pai. Senhor, nós não lhes desejamos o mal, Senhor, mas nós desejamos que haja arrependimento, nós desejamos que haja um conserto, que haja uma nova aliança, que haja salvação, Senhor. Visita nesta noite, alcança, Pai, com poder, autoridade e glória. Perdoa os nossos pecados, perdoa também os pecados deles, Pai. Ajuda aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão passando pela provação, pela tribulação. Dá forças, envia como, levanta viúva, envia anjos. E se preciso for, vem o Senhor mesmo, e traz o alimento que cada um de nós precisamos. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai, é isso que nós pedimos. E por fé nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.